por Ele. Peça agora que Ele seja para nós instrumento do Senhor. Que Ele seja para nós agora a boca de Deus que fala ao nosso ouvido e convence o nosso coração. Que o Espírito Santo agora o conduza para que Ele, como sempre, possa nos trazer a verdade. E não a verdade que aprisiona, mas a verdade que liberta. A verdade que nos conduz a uma vida nova. Nós pedimos, Senhor, sobre o Padre Paulo agora, a Tua graça, o Teu Espírito. E consagrando a vida do Padre Paulo, o seu sacerdócio, a sua missão, ao Imaculado Coração de Maria, rezemos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vai se sentando, vai se acomodando, vai guardando o silêncio, e com muita atenção, vamos ouvir aquilo que o Padre Paulo vai nos trazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, um bom dia para você. Que alegria estarmos juntos nesse acampamento Revolução Jesus. E eu acho que vocês, pelas palestras, os vários pregadores, né? Vocês já ouviram bastante sobre esse tema de castidade. Acho que já está até saindo pelos ouvidos. Mas existe uma coisa que faltou dizer para vocês. E o que é isso? É o mais importante de tudo. É a razão de nós vivermos a castidade. É o porquê de nós vivermos a castidade. Ou seja, o amor a Deus, a caridade, a amizade com Deus. Então eu gostaria de falar agora sobre castidade e amizade com Deus. E vou dizer por que esse tema é muito importante. Santo Tomás de Aquino, ele nos diz que todas as virtudes sem a caridade, sem o amor a Deus, sem uma amizade com Deus, todas as virtudes são informes. Vamos colocar num português mais fácil. Todas as virtudes ficam deformadas. Todas as virtudes ficam sem razão, sem motivo, ficam vazias. Deixa eu explicar. Quando você trabalha numa loja, você é um balconista, você é um vendedor numa loja, e você está lá atendendo os clientes. Você tem que demonstrar que você está aberto para aquelas pessoas. Onde eu vi isso acontecer de forma mais assim clara, de forma mais exagerada, de forma mais caricata, é no Japão, né? Interessante que o Japão, os japoneses, eles mesmos dizem, né? A forma deles expressar é que o japonês, ele tem a obrigação de fazer as coisas agradáveis. Então você chega numa loja e o atendente, com um sorriso enorme, começa a atender você e dizer, pois não, e começa a falar, e começa a dizer, é por aqui, pois não, o que é que eu posso servir, o que é que eu posso fazer? E ele então, com toda aquela gestualidade corporal, é claro, ele não toca em você, né? O japonês não toca em ninguém, ele não diz bom dia, não dá a mão,
né? Ele faz reverência. E ele reverencia você e ele, com um sorriso e muita cordialidade, ele acolhe, não é? Mas o que é que está por dentro daquela pessoa que está atendendo? Você que é balconista, você que é um vendedor, você que acolhe os seus clientes com um sorriso. Quantas vezes pode acontecer de você estar atendendo um cliente com um sorriso e dentro de você está dizendo: que chatice. Ah, vai embora logo, mas que mulher chata. Mas que homem chato, fica fazendo perguntas o tempo todo. Dentro de você está num estresse enorme, porque você não suporta aquela pessoa. O jeito daquela pessoa para você é desagradável. Mas você é o vendedor. Então você tem que demonstrar, você tem que fazer, né, mesuras para aquela pessoa. Você tem que demonstrar acolhida, alegria de servir, sorriso no rosto, porque senão você perde o emprego. O dono da loja espera de você que você seja acolhedor, que você seja atencioso. Você não está afim de dar atenção para aquela pessoa chata, insuportável, cheia de perguntinhas. Vamos supor que você venda sapato numa loja e a pessoa não fica contente com nenhum sapato. Você já desabou a prateleira inteira de sapatos. Você está lá com pilhas e pilhas de caixas abertas e a pessoa está lá com 20 sapatos na frente dela e não sabe o que decidir. E você olhando para o relógio, está na hora do almoço, você quer ir embora e aquela pessoa chata, e você tem que sorrir para ela. O que é isso? Isto não é virtude. Isso é simplesmente boas maneiras. Por quê? Porque não basta o comportamento. Para que você tenha uma virtude, o principal, o mais importante numa virtude é por que é que você faz isso. Por que é que você está atendendo o cliente? Por que é que você está sendo tão sorridente? Por que é que você está fazendo aquilo? Qual é a razão? Se você está fazendo simplesmente para manter o seu emprego, se você está fazendo aquilo simplesmente porque mandaram, se você está fazendo aquilo simplesmente por boas maneiras, você não é uma pessoa acolhedora, você não é uma pessoa virtuosa, você é simplesmente um sujeito que quer manter o seu emprego. Você está entendendo? Isso aí não é virtude, é boas maneiras. Vamos supor que Padre Paulo Ricardo, eu estou aqui, eu sou pregador. Por que é que eu estou aqui hoje? Enquanto vocês rezavam por mim antes da palestra, é exatamente essa pergunta que eu me fazia. Diante de Deus, por que é que eu estou aqui, Senhor? Por que é que eu vou dar essa palestra? Imagine que eu estivesse aqui hoje de manhã, simplesmente para todo mundo dizer: uau! Padre Paulo Ricardo é o cara! Padre Paulo Ricardo é um gênio! Eu sei que eu não sou o cara, eu sei que eu não sou um gênio. O pessoal da TV Canção Nova me diz que eu sou uma mente brilhante, porque a minha careca brilha demais, né? O pessoal insiste em querer colocar maquiagem na minha careca para ver se para de brilhar, mas acho que maquiagem não combina com o padre, né? Vai ficar brilhando.
Mas vejam, uau, o Padre Paulo Ricardo é uma mente brilhante. Se eu fizer isso por causa de mim, por causa da minha vaidade, por causa da vanglória, porque eu quero aparecer, porque eu quero fama, eu posso fazer uma belíssima pregação, levar vocês todos para o céu e estar cavando o meu caminho para o inferno. Amém? Dá para entender isso? Dá para entender que não é porque você está fazendo a coisa certa que você é uma pessoa virtuosa. Você está fazendo a coisa certa, mas pela razão errada. Você está fazendo a coisa certa, mas pela razão errada. O que faz uma pessoa virtuosa é o coração da pessoa. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Você pode estar com um sorriso no rosto, mas no seu coração dizendo, desgraçado. Então, voltamos ao tema da castidade. Por que é que você quer ser casto? Por que é que você não quer se masturbar? Por que é que você não quer ver pornografia? Por que é que você não quer fazer sexo antes do casamento com a sua namorada? Por que é que você, depois de casado, não quer usar métodos anticoncepcionais ilícitos? Por que é que você quer ter uma vida casta? Você pode estar vivendo uma vida pura, casta, mas se você não tiver a razão verdadeira, tudo isso não passa de boas maneiras. Tudo isso não passa de comportamento vazio, não é virtude. Não é virtude. Por quê? Porque tem que haver uma finalidade, e a finalidade que diferencia o ser humano dos outros animais. Por quê? Porque nós estamos em busca de uma finalidade para a nossa vida. Vejam, uma vaca no pasto, ela não fica perguntando, o que será de mim amanhã? A vaca, ela não reflete, ela não pensa no amanhã dela. Eu nunca vi um bezerro se perguntando, o que é que eu vou ser quando eu crescer? O bezerro, ele não tem nenhum projeto. O bezerro não tem nenhuma tarefa, mas nós seres humanos temos. Nós somos uma tarefa dada a nós mesmos, nós temos que realizar algo. E isto é uma realidade típica do ser humano, não importa a cultura, não importa para onde a gente vai, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter um porquê. Sem porquê tudo fica inútil. Se você é casto, mas você não tem a finalidade correta para ser casto, isto não é virtude, isso é somente boas maneiras. A virtude precisa de interioridade, precisa de razão. É por isso que eu quero convidar você, você que namora, você que é casado, ou você que resolveu viver o celibato, a viver a castidade da forma verdadeira. Você precisa viver a castidade por causa da sua grande amizade para com Deus. A caridade, o amor, essa é a razão de ser de todas as virtudes. Santo Tomás de Aquino nos diz isso. Não adianta você ser virtuoso só no comportamento e não ter a caridade, não ter o amor a Deus. Todas as virtudes sem a caridade são informes. Todas as virtudes sem a caridade são deformadas. Elas são vazias porque você não tem o objetivo final. Uma última comparação para você entender o que é que eu estou dizendo. Você imagine, não é, que você tem que fazer, você é de uma empresa de engenharia.
E na sua empresa de engenharia, a sua empresa tem que fazer um trabalho tremendamente difícil. Você tem que erguer um obelisco de 30 metros de altura e 300 toneladas. Não sei se vocês já viram, não é? Na televisão ou em fotografia, lá no centro da Praça de São Pedro, no Vaticano, tem um obelisco de granito maciço, é uma pedra única. Aquele obelisco de granito maciço, ele foi trazido do Egito, da cidade de Heliópolis, no Egito, foi trazido pelos romanos, não é? Os romanos trouxeram aquilo, e o navio para trazer aquele obelisco era tão grande que depois ele não servia para mais nada. Eles afundaram o navio no porto de Óstia para servir de quebra-mar, porque eles não tinham o que fazer com aquele navio, era muito grande, desajeitado, não tinha como usar aquele navio. O navio era muito grande, 300 toneladas. E aquele obelisco foi colocado no centro do circo de Nero, que é o circo onde São Pedro foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, lá aos pés da colina do Vaticano. Muito bem. Vocês imaginem só a preocupação, a engenharia para levar aquele obelisco até lá. Aí depois que você levou o obelisco, aquelas 300 toneladas de granito, agora você tem que erguê-lo sem que ele se quebre. E você faz um esforço enorme. Centenas de pessoas, cavalos, cordas, puxando aquele enorme obelisco. Quando finalmente o obelisco está de pé, um engenheiro vem e diz: errou. Aqui não é o centro do circo de Nero, o centro é mais para lá. Todo o trabalho que você fez foi inútil. Não, pera lá. Não, mas foi um trabalho heróico, eu sei. Não, mas você não sabe, me custou muito, eu suei, eu sei. Não, mas olha, foram milhares de pessoas, de cordas, de cavalos, e nós fizemos um enorme esforço. Nós somos heróis. Não, vocês não são heróis, vocês são uns bestas. Vocês ergueram o negócio no lugar errado. Aqui não é o centro. O centro é mais para lá. Toda aquela sua virtude virou nada. Você não é herói. Você não vai ganhar o prêmio. Você não vai ganhar a medalha, porque você fez um esforço, claro, admirável, mas o esforço admirável não tinha a finalidade correta. Não estava marcado o fim último, a finalidade correta. A mesma coisa de você viver a castidade. Se você vive a castidade porque você é vaidoso, porque você quer mostrar que você é melhor do que os outros, isso não é virtude. Se você vive a castidade porque você acha que o sexo é uma coisa nojenta, asquerosa, uma coisa má, é uma coisa criada pelo diabo, por Satanás, você não é virtuoso. Você não é virtuoso. Não tem virtude nisso que você faz. Se você vive a castidade por qualquer outra razão, ela não é virtude. A castidade só é verdadeiramente virtude quando você vive a castidade por amor a Deus. Não é nem por amor à sua namorada, ao seu namorado, ao seu esposo, à sua esposa e à sua família. Tem que ser por amor a Deus, porque senão essa virtude, ela é uma virtude disforme. É uma virtude que não tem a finalidade última. E eu gostaria hoje de chamar a atenção disso. Vocês precisam desentortar a vida de vocês. Pode ser que muitas coisas que vocês estão fazendo são corretas, muitas coisas que vocês estão fazendo são certas, mas se elas não têm a caridade, de nada adianta, de nada adianta. São Paulo nos diz isso na primeira carta aos Coríntios.
Se eu lançasse o meu corpo às chamas, diz São Paulo, seria um ato heróico de um mártir, mas sem a caridade isso de nada adianta. Isso é como o bronze que faz barulho no sino, blém, 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 mas o sino é vazio. Se eu desse todos os meus bens aos pobres, diz São Paulo, se eu não tivesse a caridade, se eu não tivesse o amor, de nada adiantaria. O que é que São Paulo está ensinando? Ele está ensinando aquilo que Santo Tomás de Aquino nos ensina na Suma Teológica, que sem o amor a Deus, sem a amizade com Deus, sem a caridade, as virtudes são todas desformes. Então, vamos desentortar a vida. Vamos ser bem práticos agora. Como que a gente desentorta a nossa vida? Existe um livro famoso de Santo Inácio de Loyola chamado Exercícios Espirituais. Na verdade, é um método que ele inventou de desentortar a vida das pessoas. No número 23 dos Exercícios Espirituais, Santo Inácio de Loyola coloca aquilo que ele chama de princípio e fundamento. Ou seja, a coisa mais importante que ele tem para ensinar naqueles exercícios espirituais é isso daqui, o princípio e fundamento. E no princípio e fundamento ele diz o seguinte, que o homem, o ser humano, veio a este mundo para louvar e servir a Deus, e com isso alcançar o reino dos céus. Então, o que é que Santo Inácio está dizendo? Ele está dizendo, nós não existimos para nós mesmos. A finalidade da nossa vida é Deus. Mas ele não para por aí, ele diz uma segunda coisa. E todas as criaturas, todos os seres do universo existem para o homem. Olha que coisa bonita. Existe para mim. Isso, se a gente fosse perguntar para São João Paulo II, São João Paulo II diria assim, este é o princípio personalístico. A pessoa, ela não é um meio, ela é um fim. Tudo existe para ela. A pessoa não pode ser usada como um objeto. Eu uso o microfone, eu uso a estante, o ambão, eu uso o copo e a água. Eu posso usar os animais. Ah, o que é isso? Que desrespeito! E a ecologia? Mas meu irmão, o bife que você vai comer no almoço, eu não sei se eles te avisaram, é um animal que você está usando, não é? Por quê? Porque se você matar a pessoa que está do seu lado para fazer o bife do almoço, você vai para a cadeia, sim ou não? Porque os seres humanos não são meios, não são instrumentos. Você não pode usar seres humanos, mas você pode usar os animais. Você pode usar a cadeira que você está sentado em cima. Você pode usar o cachorrinho que você tem em casa para cuidar da casa. Não é? Você pode usar todos os seres criados. A criação inteira foi criada por Deus para servir ao homem. Tudo serve para o homem. Mas Santo Inácio diz, mas o homem não é uma finalidade em si mesmo. O homem, como diz o princípio personalístico, ele é a finalidade, ele é um fim de todas as coisas do universo. Tudo existe para o homem. Mas e o homem existe para quê? Ele existe para Deus. Ele existe para amar e servir a Deus. Essa é a finalidade da sua vida. Então Santo Inácio tira aqui uma regra muito prática, e é o seguinte: nós devemos nos aproximar das coisas criadas por Deus, na medida em que elas nos aproximam de nossa finalidade, que é Deus. E nós temos que nos afastar das coisas criadas por Deus, na medida em que elas nos afastam de Deus.
Olha que regra prática. Se a coisa está fazendo você ficar mais amigo de Deus, use essa coisa. Se esta coisa está fazendo você esquecer Deus, fuja dela. Está entendendo? Por quê? Porque a finalidade da nossa vida é amar e servir a Deus e com isso salvar a nossa alma. Esse é o princípio e fundamento. Agora, vejam só. Como é que fica, então, a sua vida da castidade? Você, é evidente, nós já aprendemos isso. Você não vai usar as pessoas. Você não vai usar a sua namorada. Você não vai usar o seu namorado, seu marido, sua esposa, seus filhos. Você não vai usar as pessoas, porque as pessoas não são coisas. As pessoas, elas servem para Deus, não a você. Você não é Deus. Quando você pega uma pessoa e você começa a usar as pessoas, você está tomando o lugar de Deus. Quando você quer que a sua namorada fique ajoelhada aos seus pés, adorando você, você está tomando o lugar de Deus. Mas como é que você deve usar o sexo? A sua sexualidade? Como é que você deve viver a sua castidade? Ora, tudo que existe deve ser usado para amar e servir a Deus e com isso alcançarmos o reino dos céus. Deixa eu dizer para você mais claro ainda. O que é a virtude da caridade? A caridade é uma espécie de amor diferente. A gente acha que caridade é aquele amor que a gente tem para com os pobres. Isso não é a caridade no conceito correto. A caridade, o amor cristão, agape, é um amor de amizade com Deus. É importante a gente entender isso. Tem gente que acha que a caridade é simplesmente um amor maior. Não, não é isso não. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. A caridade, ela é diferente. Você tem que ser amigo de Deus. Eu vou dizer isso agora. Eu vou descrever como é que deve ser a nossa amizade com Deus. E você vai ver como isso vai ajudar muito no seu casamento, no seu namoro, nos seus relacionamentos. Deixa eu explicar para você como é a nossa amizade com Deus. Jesus disse assim no capítulo 15 de São João: já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. Como é que você é amigo de uma pessoa? Você é amigo de uma pessoa, em primeiro lugar, quando você quer o bem daquela pessoa. É aquilo que a gente chama de benevolência. Querer o bem. Benevolência. Você tem que querer o bem da outra pessoa. Então, por exemplo, Dona Maricota vem lá na paróquia e ela traz um potinho de doces para o Padre Paulo Ricardo. Eu gosto tanto de Dona Maricota, ela é minha amiga. E por que é que você gosta de Dona Maricota? Porque ela me dá docinhos. Isso não é amor de benevolência. Santo Tomás nos ensina, isso é amor de concupiscência. Você não gosta da Dona Maricota, você não quer o bem da Dona Maricota, você só quer o doce que ela te dá. Você gosta do prazer que Dona Maricota proporciona a você. Mas você não está nem aí com a Dona Maricota. E tem gente que namora assim. Tem gente que namora e trata a namorada, o namorado, como se fosse uma lata de doces. Não está nem aí. É um bem a ser consumido. Me dá prazer. Eu não estou querendo o seu bem. Eu estou querendo o prazer que você me proporciona. Ora, isto não é
amor verdadeiro. A primeira característica do amor verdadeiro é que você tem que querer o bem da outra pessoa. Então, eu tenho que querer, por exemplo, se eu amo Dona Maricota, eu tenho que querer a salvação dela. Querer o bem de uma pessoa, sabe o que é, gente? É querer que essa pessoa esteja conosco um dia celebrando a glória de Deus no céu. Isso é o bem. Isso é o bem. Eu quero um dia estar com você, vendo a Deus no céu. Quando eu rezava aqui antes desta palestra, eu estava me perguntando, por que é que eu estou aqui? Porque senão, essa palestra não é virtude. Se eu venho aqui para você dizer que eu sou o cara, que eu sou inteligente, se eu venho aqui interessado em ficar famoso, se eu venho aqui interessado em fazer propaganda do meu site, se eu venho aqui interessado em aumentar o meu fã-clube, eu posso estar até levando você para o céu, mas estou cavando o meu caminho para o inferno. Por que é que eu vim aqui hoje? Paulo Ricardo, por que você está aqui? Eu tenho que ter amor de benevolência para com você. E deixa eu dizer para você, eu vim aqui porque eu quero que você vá para o céu. Ponto. Essa é a razão de estar aqui. Eu vim aqui porque eu quero que você saia da rampa do inferno e um dia nós estejamos lá no céu, juntos, se Deus quiser, juntos, para celebrar a glória de Deus. O Santo Padre Pio de Pietrelcina, ele dizia assim: quando eu chegar no céu, eu não vou entrar, eu vou ficar na porta. Eu não vou sair da porta do céu enquanto não entrar o meu último filho, filha espiritual. Eu vou ficar na porta esperando até que cada filho espiritual entre, aí depois eu vou entrar por último. É claro que é uma linguagem simbólica, mas que quer dizer o quê? O amor de benevolência de São Pio de Pietrelcina. Ele quer que os seus filhos espirituais estejam no céu. Isso é querer o bem de uma pessoa. Agora, você acha que quer o bem da sua namorada, do seu namorado. Tem certeza? Um dia São Francisco de Assis estava andando lá pregando o evangelho, etc. E ele chegou num albergue. Quando ele chegou nesse albergue, várias pessoas estavam lá na sala comum. E uma prostituta veio para São Francisco. São Francisco estava com outro frade ali do lado dele, né? Porque Jesus mandava 2 a 2 e São Francisco sempre andava 2 a 2. E então veio a prostituta e convidou São Francisco para o pecado. E para a surpresa do frade, São Francisco aceitou. A prostituta chamou São Francisco: vamos lá fazer um programa. E São Francisco disse: pois não, vamos lá. E a prostituta começou a levar São Francisco para o quarto. Ele disse: não, eu tenho um lugar melhor, vem cá, vem cá. E ele levou a prostituta até o pátio, onde havia uma grande fogueira. Naquela fogueira, as pessoas estavam lá se aquecendo. À noite, São Francisco então tirou a roupa, ficou completamente nu, se jogou no fogo e de braços abertos disse para a prostituta: venha, deite-se comigo. Milagrosamente São Francisco não se queimou, mas ele queimou o coração da prostituta com o amor de Deus, que compreendeu perfeitamente que se deitar com o homem numa união pecaminosa é se deitar no fogo do inferno. Você quer o bem da sua namorada? Pense no pecado que vocês cometeram
Pensem na cama onde vocês se deitaram, ardendo em chamas, com os demônios ao redor fazendo festa. Ganhamos mais 2. Você quer o bem da sua namorada, levando-a para o inferno? Tem certeza que você a ama? Não, você não ama. Isto é amor de concupiscência, não é amor de benevolência. Se você tem amizade, você quer o bem da pessoa. Agora, eu disse que a caridade é uma amizade com Deus. Ora, que Deus queira o meu bem, eu entendi. Deus quer o meu bem, porque Ele quer que eu vá para o céu. Ele veio aqui, morreu na cruz por mim, Ele quer que eu vá para o céu. Agora, como é que eu vou querer o bem de Deus? Deus já tem tudo. Não tem nada que eu possa acrescentar para Deus. O que é que eu vou dar para Deus? Bom, você pode acrescentar a glória de Deus. Lá no céu Ele já tem uma glória infinita, mas Ele quer que a sua glória aconteça aqui na terra. Santo Inácio de Loyola tinha um lema, é o lema dos jesuítas: ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. Eu estou aqui para converter você, porque eu quero o seu bem, mas eu também quero o bem de Deus. Ou seja, eu quero que Deus seja mais conhecido, mais amado, mais glorificado. Eu quero dar prazer a Deus, eu quero agradar o coração de Deus, porque todas as vezes que a gente converte uma pessoa e a leva para Deus, nós estamos dando um beijo no coração de Deus. Deus está muito feliz porque você resgatou um filho dele, e isto é para agradar o seu coração de pai. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha isso bem claro. Ela não fazia as coisas porque ela queria ser santa. Ela não fazia as coisas porque ela queria ir para o céu. Ela não fazia as coisas porque ela ia ganhar alguma recompensa. Ela dizia simplesmente: eu quero agradar a Deus. Ela usava uma expressão bem francesa para dizer isso, né? Eu quero faire plaisir. Faire plaisir quer dizer agradar em português. É interessante que em alguns livros de Santa Teresinha o pessoal traduz ao pé da letra, né? Santa Teresinha fazia isso para fazer prazer a Deus. Não é isso, para. Deus não tem prazer. Isso é uma expressão francesa. Faire plaisir quer dizer agradar. Agradar o coração de Deus. Por exemplo, quando Santa Teresinha ia rezar, ela dizia assim: eu vou lá para o meu pai me ver, porque o que dá, não é? O que agrada o coração do pai, o que dá alegria ao coração do pai é ver a sua filha. Eu vou lá para ele me ver. Ele gosta de olhar para mim. Eu vou lá no sacrário e ele vai ficar olhando para mim. Ele gosta de olhar para mim. Ele vai olhar para mim e vai dizer: minha menina, alegria dos meus olhos. Então a amizade com Deus significa que eu devo agradar o coração de Deus. Essa é a segunda característica do amor, caridade. A caridade é a amizade com Deus. Então quer dizer o seguinte: eu tenho que querer o bem de Deus, que quer dizer que eu tenho que aumentar a glória de Deus, que Ele seja conhecido e amado. Mas ao mesmo tempo, segunda característica da amizade, a amizade tem que ser recíproca. Não é? É como aquelas pessoas tímidas, não é? Zezinho está namorando com Mariquinha. Só que Mariquinha não sabe. Porque Zezinho é tão tímido que não falou para ela. Não tem jeito, cara. Não tem como você namorar a menina e a menina não saber. Isso não é namoro. Não tem jeito de você ter amizade com uma pessoa e essa amizade não ser recíproca. Recíproca. Vai e volta. Deus me ama e eu amo a Deus. Deus me ama. O amor me ama. Eu sou amado pelo amor. O amor me aprova, o amor me quer bem, o amor
realmente, o amor, ele diz sim à minha existência. Deus me ama, mas isso daí ainda não é a salvação. Só dizer que Deus me ama. Eu preciso amar Deus de volta. Eu preciso ter no meu coração uma gratidão imensa pelo amor infinito que Ele tem por mim. Se você não para rezar, para meditar, para pensar e introjetar no seu coração uma profunda gratidão pelo amor de Deus por você, você tem que ter uma gratidão enorme pelo amor que Deus manifestou por nós e amá-lo de volta. E o terceiro ponto que faz com que haja verdadeira amizade, você tem que ter convívio com o seu amigo. Você pode até querer o bem de uma pessoa e não ser amigo dela. Você pode até ter uma pessoa que você quer o bem dela e ela quer o seu bem. Já tem a reciprocidade. Mas só é amizade de verdade quando você quer o bem da pessoa, ela quer o seu bem e vocês convivem, e vocês partilham as coisas mais íntimas. Você partilha o seu coração com a pessoa. Já está dando para entender que eu estou falando do amor que você tem que ter por Deus, mas você está entendendo que isso ilumina tremendamente o seu namoro, o seu casamento? Tem que haver convívio. Esse convívio é um convívio e uma troca de bens espirituais. Atenção, tem gente que acha difícil namorar à distância. Por quê? Porque o conceito de namoro hoje em dia é apalpar, é esfregação. Não, para com isso. Tem nada a ver. Você quer namorar direito? Ai, padre, eu não consigo manter a castidade no meu namoro. Bom, com esses beijos quentes, demorados, apaixonados, com esses abraços, né, que um fica grudado no outro, se apalpando e se esfregando. Meu irmão, se você não se excitar com um negócio desse, é porque você está morto. Aí você vai, beija, abraça, faz tudo o que não deve e quer segurar a onda. Não, meu irmão. Como é que você gostaria, quando você se casar, como é que você gostaria que a sua filha namorasse? É assim que você tem que namorar. Você gostaria que a sua filha tivesse com um marmanjo se esfregando nela? Gostaria? Acho que não. Então por que é que a sua filha não pode, mas a filha dos outros pode, né? Gente, vocês sabem o que é namoro? Namoro é colocar as duas almas, os dois corações em sintonia. Vocês têm que falar sobre tudo, sobre todos os assuntos, falar muito um com o outro. Vocês têm que ter convívio, vocês têm que ter vida junto para colocar os corações em sintonia, porque o que faz um casal não é que um casal olhe para o outro e o outro olha para o um. João Paulo II diz isso no Amor e Responsabilidade. O que faz o casal não é que um olha para um e o outro olha para o outro. Por quê? Porque conforme o princípio personalístico, isso faz com que eu use você e você me usa, eu uso você e você me usa, eu uso você e você me usa. Não, o que faz o casal é quando os dois olham na mesma direção. Vamos olhar para o céu e vamos caminhar juntos. Isso é ser casal. Isto é namorar.
é sonhar juntos com o céu, é você conversar com a sua namorada e você começar a dizer: como é que nós vamos fazer para levar os nossos filhos para o céu? Como é que nós vamos viver uma vida virtuosa para levá-los para o céu? Que exemplo nós vamos dar? Bom, se nós queremos que os nossos filhos sejam santos e cheguem no céu, nós temos que ser santos para que nós também possamos dar o exemplo e possamos ensinar para eles o caminho dos céus. Isso é namorar. Namoro não é um parque de diversões. Namoro não é para tirar prazer. Isso não é verdadeiro namoro, porque prazer você tira de uma lata de doces. Prazer você tira da montanha russa. Prazer você tira da roda gigante. Prazer você tira, né, vendo o leão do circo. Você tem que querer o bem da pessoa. E querer o bem da pessoa é querer que ela vá para o céu. Ajude seu namorado e a sua namorada a ir para o céu. Então aí nós começamos a ver que se nós tivermos uma profunda e verdadeira amizade por Deus, nós estamos no caminho correto. E então a castidade que eu vivo é uma castidade que tem uma finalidade. Não adianta nada você estar fazendo um esforço enorme de carregar o obelisco e levar o obelisco para o lugar errado. Você tem que viver o esforço da castidade por amor a Deus. E agora eu vou lhe dizer a última razão por quê. Quem é que está com a namorada aqui? Levanta a mão, por favor. Eu vou pedir um favor para você que está com seu namorado, com a sua namorada. Olhe para a pessoa com a qual você namora e diga para ela: meu bem. Repete comigo: meu bem, eu nunca te farei feliz. Mas escuta, eu todos os meses lá na minha paróquia, né, em Várzea Grande, Arquidiocese de Cuiabá, todos os meses eu dou um curso de noivos. Aí eu vou lá e pergunto no curso de noivos: quem vai se casar para ser feliz? Aí eles: eu. Má notícia, não vai dar certo. O seu coração é grande demais. Homem nenhum vai fazer você feliz, minha filha. Mulher nenhuma vai fazer você feliz, meu filho. Quem vai fazer você feliz é Deus no céu. E o que você tem é uma companheira. O que você tem é uma companheira e um companheiro, ou que você vai fazer uma aliança de sangue, que você vai dizer assim: eu derramo meu sangue, mas eu não desisto de você. Nós vamos lutar juntos para nós chegarmos juntos com nossos filhos no céu. Isto é família, isto é o projeto. Tem que ter o alvo. Não adianta fazer o esforço e colocar o obelisco no lugar errado. Você tem que ter o alvo, e o alvo é o céu. O objetivo é o céu. Se você vai se casar, case-se com esta pessoa, porque ela será a sua companheira, o seu companheiro que vai ajudar você a ir para o céu. E aí você tem uma razão para castidade. Por quê? Pode perguntar para qualquer pessoa que tem muitos anos de casado. Chega uma hora que você sustenta o casamento só por Deus mesmo. Só por Deus. Não, padre. O senhor não conhece a minha namorada? Padre, a menina é linda.
Você não entendeu, né? Não é que ela é linda, ela é linda. É diferente, entendeu? Padre, a menina é linda. Ah, é? Olha para a mãe dela e veja como é que vai terminar o negócio. Meu irmão, todo homem um dia vai ter que perdoar o corpo da sua mulher. Porque eu não sei se as meninas já notaram isso. O tempo passa. E você vai envelhecer, minha filha. Não adianta plástica, botox, silicone, o que você quiser, você vai morrer. E se você quiser conquistar o seu namorado com o seu corpo, saiba que isso vai durar muito pouco tempo, e isso só vai criar insegurança. Esconda o seu corpo e mostre a sua alma. Se ele for apaixonado pela sua alma, ele será seu para sempre. Se o seu namorado for apaixonado pelas suas virtudes, ele não troca você por ninguém. Mesmo quando você, desculpa o palavreado, mesmo quando você estiver velha e despencada, ele não vai trocar você por nenhuma bonitona. Não vai. Porque ele sabe que o corpo passa, mas o seu coração é um tesouro escondido. É uma pedra preciosa. A mesma coisa acontece com os homens. O homem quer conquistar a menina, sei lá, quer mostrar para ela que ele é o cara. Ame a sua namorada e leve para Deus, mostre para ela as suas virtudes. E se vocês dois amarem a Deus, vocês estão vivendo a castidade de forma adequada. Vejam, o que eu quero que fique aqui para vocês hoje é isto: a castidade é um dom precioso, e nós já vimos isso nas inúmeras palestras que foram dadas aqui nesse encontro. Mas eu quero que você não deixe de enxergar o seguinte: a castidade só vale a pena por amor a Deus. Só vale a pena porque tem um céu muito bonito esperando por nós. Só vale a pena você fazer esse esforço enorme com o seu corpo, porque ele veio, assumiu um corpo, ele foi humano plenamente, ele se fez homem, corpo e alma, igual a nós em tudo, exceto no pecado, e morreu na cruz por nós. Quando você recebe a comunhão todos os dias, você recebe o corpo castíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por você. Ele se deu a você. Ele amou você. Este amor é o amor mais perfeito, é o amor infinito, e nenhum amor humano é capaz de chegar aos pés desse amor. Então, o que é o casamento? Por que é que Jesus quis transformar a união entre o homem e a mulher em sacramento? Por que é que ele fez isso? Para que você se lembre dele o tempo todo. Quando você estiver casado, no ato conjugal, unido à sua esposa, unido ao seu marido, num ato conjugal, aberto à vida, em que vocês fizerem um ato sexual que possa gerar filhos para Deus e povoar o céu. Quando você estiver no meio da relação sexual, do seu ato conjugal, marido e mulher unidos em santo matrimônio, você faça uma oração no segredo do seu coração e diga: meu Deus,
se é tão bom estar unido a ela aqui na terra, como não será estar unido a vós no céu. Isto é o sacramento do matrimônio. O matrimônio é sacramento porque a união entre o homem e a mulher aqui na terra deve nos lembrar da união entre Deus e a humanidade no céu. É um casamento que aponta para o céu. Isso é sacramento. É um sinal visível de uma realidade invisível. Então a castidade, na verdade, nos fala da nossa união com Deus. Todas as vezes que eu, como padre, vou abençoar o casamento de um casal, ali, de forma silenciosa, existe um diálogo secreto. O casal está dizendo para mim: padre, todos nós fomos criados para um casamento. Não é bom que o homem esteja só. Todo homem e toda mulher foi criado para o matrimônio, para o casamento. É isso que o casal está dizendo para o padre. E o padre, que é celibatário e não é casado, com a sua vida está dizendo para o casal: é verdade, meus filhos, todo homem e toda mulher foi criado para o casamento, mas o casamento que realmente vale a pena, o casamento do céu. Assim é a igreja. A igreja é essa sinfonia maravilhosa, onde os casados lembram aos celibatários: fomos feitos para casar. E os celibatários lembram aos casados: mas o casamento de verdade é o do céu. Essa mulher não vai fazer você feliz. Esse homem não vai fazer você feliz. Vocês são somente companheiros que vão na direção da grande união com Deus no céu. E é por isso então que o amor a Deus é que dá a forma, o brilho, o conteúdo e a finalidade para a nossa castidade. Não adianta nada ser casto se não tiver amor a Deus. Se você não tem amor a Deus, a sua castidade é só boas maneiras. Você está fazendo uma coisa heróica, uma coisa muito boa, mas não está tendo a finalidade correta. Não adiantaria nada o Padre Paulo está aqui pregando sem a finalidade correta. Também não adianta nada você ser casto sem a finalidade correta. Que tudo seja para a maior glória de Deus. Ele é o nosso amigo. Então, o tema dessa nossa pregação foi esse: a castidade e a amizade com Deus. A castidade e a amizade com Deus. Se não houver amizade com Deus, você não vai ser verdadeiramente casto. E é por isso que o servo de Deus, um arcebispo americano chamado Fulton Sheen, escreveu um livro com um título bastante intrigante. Ele escreveu um livro com o título 3 para casar. Se você quer casar, não é suficiente ter 2. É necessário ter 3. Você, o seu cônjuge e Jesus. Sem essa terceira pessoa, todo o esforço que você faz para a castidade, para ser família, para se manter puro, tudo isso vira só etiqueta, exterioridade, se não houver aquele que é a razão de nossas vidas. O homem foi feito para amar, louvar, servir a Deus, e todo o resto serve ao homem. Se essas coisas nos aproximam de Deus, abracemos. Se elas nos afastam de Deus, nos afastemos dela. A castidade, ela é o farol, sim. Ela nos dá uma luz, sim. Mas quem nos dá a finalidade para onde o navio está navegando é o amor. O amor a Deus, a amizade com Deus. Nós, no céu, brilharemos
na glória de Deus, pelo amor que nós tivemos a Ele aqui na terra. Ame a Deus. Ame a Deus tremendamente no seu namoro. Ame a Deus tremendamente no seu casamento. Ame a Deus, ame sem limites. Porque Ele nos amou sem limites. Ele veio, Ele se entregou. E que alegria ser amado assim. Que Deus abençoe você. Você pode aplaudir de pé. Faça isso mais uma vez. Vamos aplaudir. Aplaudir essas verdades. Aplaudir essa palavra. Aplaudir a castidade. E aplaudir muito mais forte o amor a Deus. A nossa vontade de irmos para o céu. Levanta o seu braço comigo em resposta. Céu, lindo céu, é o lugar que eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Mais uma vez. Céu, 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 lindo céu, é o lugar que eu quero viver, que eu quero viver pra sempre, pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou pra mim. Céu,